Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu peço perdão pelo atraso, porque o avião atrasou, o voo. Eu estou chegando agora do aeroporto. Vamos tentar aproveitar o tempo que ainda nos resta. O tema hoje é o jejum pelo Brasil, última chance. Estamos na última semana antes do segundo turno das eleições e devemos aproveitar esses dias de modo especial para orar e jejuar, porque certa espécie de demônio só se expulsa através de orações, de oração e jejum. Vamos ver o que foi que aconteceu com a rainha Esther, quando ela soube que o seu povo seria exterminado por obra de um inimigo da nação chamado Amã. O tio de Esther chamava Mardoqueu, e foi ele quem foi trazer a ela, a rainha, a notícia do extermínio do seu povo. Tão logo soube do que acabava de acontecer, estou lendo o capítulo 4 do livro de Esther, Mardoqueu rasgou suas vestes e se cobriu de pano e de saco e de cinza. Em seguida percorreu toda a cidade, enchendo-a com seus gritos de dor, e foi até a porta real, que ninguém podia ultrapassar vestido pano de saco. Nas províncias, em todo lugar onde chegaram a ordem e decreto reais, havia entre os judeus luto, jejum, lágrimas e lamentações. O pano de saco e a cinza tornaram-se o leito de muitos. As servas e os eunucos de Esther vieram adverti-la. A rainha se encheu de angústia. Mandou roupa para que Mardoqueu se vestisse e abandonasse o pano de saco, mas ele as recusou. Esther chamou então a Ataque, um dos eunucos colocados pelo rei a seu serviço, e o enviou a Mardoqueu com a missão de informar o que estava acontecendo e qual era o motivo de seu comportamento. Ataque saiu ao encontro de Mardoqueu na praça diante da porta real. Mardoqueu o pôs ao corrente dos acontecimentos e, sobretudo, da soma que Amã oferecera para depositar no tesouro do rei para o extermínio dos judeus. O rei Assuero não aceitou a soma em dinheiro, mas entregou a Amã o seu anel, dizendo: este povo está nas suas mãos, faze com ele o que quiser. Entregou-lhe também uma cópia do edito de extermínio publicado em Susa. Devia mostrá-la a Esther para que ficasse informada. Ele mandou que a rainha fosse à presença do rei para implorar sua clemência e defender a causa do povo ao qual ela pertencia. Ela era judia e havia sido elevada à realeza depois que o rei Assuero repudiara a rainha Vasti. Lembra-te,
fê-lo dizer, dos dias de tua pequenez, quando eu te nutria com a minha mão. Porque Amã, o segundo personagem do reino, pediu ao rei a nossa morte. Invoca o Senhor, fala ao rei em nosso favor, livra-nos da morte. Mardoqueu, que havia adotado a menina Esther, ele havia criado ela desde a sua infância, ele era tio dela, agora pede que ela interceda pelo seu povo condenado ao extermínio e interceda junto ao rei Assuero. Ataque voltou e relatou essa mensagem a Esther. Esta respondeu com a ordem de repetir suas palavras a Mardoqueu. Servos do rei e habitantes das províncias, todos sabem que qualquer homem ou mulher que penetre sem convocação até o vestíbulo interior da casa real, não há senão uma sentença, deve morrer, a menos que o rei lhe estenda seus cetros de ouro para que viva. E há 30 dias que não sou convidado a me aproximar do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mardoqueu, que respondeu, não imagines que, porque estás no palácio, serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora, de outro lugar se levantará para os judeus salvação e libertação, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe não teria sido em vista de uma circunstância como esta que foste elevada à realeza? Quem sabe não foi por causa disso que Deus te constituiu rainha? Esther respondeu então a Mardoqueu, vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias e 3 noites. Isso eu acho para mim impossível. Deixar de comer e beber 3 dias e 3 noites é um atentado à nossa saúde. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei e apesar da lei, e se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e executou as instruções de Esther. Então, no capítulo 4, versículo 17k, a rainha Esther também procurava refúgio junto ao Senhor no perigo de morte que caíra sobre ela. Abandonou suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e luto. Em lugar de perfumes refinados, cobriu sua cabeça com cinzas e poeira. Ela humilhou com aspereza o seu corpo, e as tranças desfeitas de seus cabelos cobriam aquele corpo que antes se comprazia em adornar. E aí ela suplicou a Deus misericórdia, misericórdia, misericórdia. Entre súplicas, jejuns, pediu a Deus que lhe desse palavras capazes de mudar o coração do rei para que ele se voltasse contra o inimigo da nação judaica que estava já com o dia marcado para ser exterminada. E o Senhor atendeu o pedido de Esther. Quando ela se aproximou do rei sem ser chamada, o rei estendeu os cetros de ouro para que ela tocasse e disse, que queres, rainha Esther? E a rainha respondeu, se achei graça aos teus olhos. Num primeiro momento, ela pediu que se fizesse um banquete, onde todos comparecessem, inclusive Amã. Num segundo momento, ela disse, se achei graça aos seus olhos, salva minha vida, eis o meu pedido, e a vida de meu povo, eis o meu desejo. A rainha Esther é uma figura de Nossa Senhora, porque ela prefigura a intercessão de Maria junto a Deus em nosso favor. Maria é da nossa raça, e ela pede por nós que somos humanos como ela,
membros do mesmo corpo místico de Cristo, que é a Igreja, intercede para que nós sejamos salvos da morte eterna. Vejamos que no Antigo Testamento, quando o pessoal jejuava para valer. 3 dias e 3 noites sem comer nem beber é muita coisa. Mas eles tinham o hábito de ser severos consigo mesmos quando o objetivo era aplacar a ira de Deus e evitar um castigo. Vejamos o que aconteceu quando Jonas, o profeta, anunciou à cidade de Nínive e aos seus moradores, os ninivitas, que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. Vou ler Jonas, capítulo 3, versículo 5. Os homens de Nínive creram em Deus. Convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei de seus grandes: homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada. Eles não pastarão e não beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor, e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes, e não fez. É interessante ver como o rei de Nínive não apenas jejuou, e nem apenas mandou jejuar, mandou que cada qual se convertesse do seu caminho mau e da violência de suas mãos. Deus aceita jejum, mas tem que ser um jejum acompanhado de uma mudança de vida, mudança de mente, mudança de coração. Vejamos aqui no profeta Joel como o povo é convidado por Deus a jejuar, porque houve uma praga de gafanhotos que está assolando a terra, e esse castigo é visto como uma consequência do pecado. O castigo é visto como tendo alguma relação, ainda que indireta, com o pecado. Há uma praga de gafanhotos, deve-se fazer penitência. Agora, portanto, estou lendo Joel, capítulo 2, versículo 12. Oráculo do Senhor: retornai a mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e lamentação. Rasgai os vossos corações, não as vossas roupas. Retornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento na ira e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Quem sabe, talvez Ele volte atrás e se arrependa e deixe atrás de si uma bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a comunidade, congregai os anciãos, reuni os jovens e os lactentes, as criancinhas de peito, as criancinhas que mamam. Que o esposo saia de seu quarto e a esposa de seu aposento. Entre o pórtico e o altar chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam: Senhor, tem piedade do teu povo. Não entregues ao opróbrio a tua herança, para que as nações
para que as nações zombem deles. Por que dirão entre os povos, onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo por sua terra e teve piedade de seu povo. A praga acabou e o povo pôde voltar a cultivar, a plantar e a colher, como resposta pela penitência. Mas veja, foi uma penitência geral, todo mundo fez, até os sacerdotes, até as pessoas do povo. Não houve quem fosse poupado de implorar a Deus misericórdia naquela situação. O jejum agrada a Deus, mas lembre-se, tem que ser um jejum acompanhado de conversão. Quando o jejum não é acompanhado de conversão, ele não chega até os ouvidos do Senhor. Isso já dizia o profeta Isaías no capítulo 58. Grita a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e faze ver ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó o seu pecado. E, no entanto, eles me buscam todos os dias, mostram interesse em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica a justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem-me leis justas, mostram interesse em estar junto a Deus e perguntam: por que temos jejuado e tu não o vês? Temos mortificado as nossas almas e tu não tomas conhecimento disso. Por que esse jejum não está adiantando? A razão está em que, no mesmo dia do vosso jejum, correi atrás dos vossos negócios e explorais os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com um punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é este o jejum que escolhi? Um dia em que o homem mortifique a sua alma? Por acaso é esse inclinar de cabeça como um junco? A esse fazer a cama sobre pano de saco e cinza? Acaso é isto que chama jejum, dia agradável ao Senhor? Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi? Romper os grilhões da iniquidade. Grilhões são correntes que prendem as mãos e os pés. Romper os grilhões da iniquidade, soltar as ataduras do jugo, jugo que se coloca ao pescoço e é sinal de opressão, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste o jejum que escolhi em repartires o teu pão com o faminto, em recolheres na tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu, e em não te esconderes daquele que é a tua carne? Se fizeres isso, aí sim, a tua luz romperá como a aurora. A cura das tuas feridas se operará rapidamente. A justiça irá à tua frente, e a glória do Senhor irá à tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá. Clamarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. E isto, se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador, a linguagem iníqua, se tu te privares para o faminto e se tu saciares o oprimido, a tua luz brilhará nas trevas, a tua escuridão será para ti como a claridade do meio-dia. Está entendendo? Jejum agradável a Deus é aquele em que você se priva do alimento para alimentar o faminto, em que você se humilha, mas também não vai humilhar o outro.
não vai oprimir o outro. Se diante de Deus você está se humilhando, você tem que tratar bem aqueles que você costuma maltratar. Maltratou, vai se reconciliar com aquele que você maltratou, pede perdão. Se você maltratou o seu pai ou a sua mãe, que tem autoridade sobre você e representa a Deus, vai pedir desculpas, vai reparar a tua ofensa. Se você tem hábito de falar mal, de ter uma linguagem autoritária, um hábito maldoso com o teu próximo, não pense que agora, porque você está jejuando, você vai obter o livramento de tragédias. Nós estamos pedindo a Deus que nos livre do comunismo, que nos livre da descriminalização do aborto e da regulamentação da sua prática no sistema de saúde, que nos livre da descriminalização progressiva do consumo de drogas, que nos livre da constitucionalização das uniões homossexuais como equivalente de família, tudo isto, resoluções do 6º Congresso Nacional do PT, que todo petista, inclusive Lula, é comprometido a defender. Estamos pedindo que Deus nos livre de tudo isso, mas nós não devemos ter esperança de que Deus vai salvar o nosso país se nós, nesta última semana, nesta reta final, não nos empregarmos de coração no desejo de santidade. Que tal, nesta semana, todos nós fazermos uma boa confissão? Todos nós pedirmos perdão para aqueles a quem nós ofendemos, ou aqueles que ficaram tristes mesmo sem nós sabermos, mas nós fomos causa daquela tristeza. Que tal nesta semana nós visitarmos os doentes, as pessoas idosas que estão solitárias? Que tal nesta semana nós visitarmos alguém que está preso, ou alguém que está oprimido, que não sejam pelas grades de uma prisão, mas por alguma outra prisão interna do seu coração? Que tal nesta semana nós intensificarmos as orações, mas também as boas obras, que são muitas? Dar um bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, suportar com paciência as fraquezas do próximo, perdoar as injúrias, rezar pelos vivos e pelos falecidos. Que tal nessa última semana nós juntarmos os doentes para rezar conosco, para que Deus nos livre do castigo que nós merecemos? Que tal nós chamarmos as criancinhas, porque o profeta Joel mandou chamar também até as crianças que estão em idade de mamar, os lactentes. Que tal a gente chamar os pequeninos para implorar a Deus misericórdia, misericórdia que nós não merecemos, mas da qual nós precisamos sobre o nosso país? Que tal nós pedirmos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha dos Anjos, e nós rezarmos junto com o nosso anjo da guarda, para que possamos ser livres do castigo que está para vir? O dia está marcado, é dia 30 de outubro. Depois desse dia, tudo pode acontecer no nosso país. Pode ser que o nosso país tenha um governo que, apesar de não ser exemplar em muitas coisas, respeite os valores da família, respeite a vida desde a concepção até a morte natural, não cause perseguições à Igreja Católica, não alimente o ativismo judicial, não prestigie ou favoreça o consumo nem o tráfico de drogas, respeite o direito dos pais de educar os seus filhos sem ter ingerência do Estado,
repudie a ideologia de gênero e admita as diferenças naturais entre os sexos como algo constitutivo do ser humano e que não pode ser mudado, no dia 30 pode ser que as coisas se tornem assim para nosso alívio, mas pode ser também, e nós merecemos, que naquele mesmo dia o presidente eleito seja alguém disposto a tornar o Brasil uma segunda Venezuela, ou então uma segunda Cuba, ou então algo parecido com a Argentina, que legalizou o aborto nas barbas do Santo Padre, porque é a terra do Papa, ou como o Chile, que está sendo governado por um presidente de esquerda que pretende colocar o aborto na sua Constituição, ou como a Colômbia, cuja Corte Constitucional já admitiu o aborto até a 6ª semana de gestação. Nós não sabemos o que vai acontecer dia 30. Dependendo do resultado, nós teríamos no Poder Executivo um presidente comprometido com a morte e com a destruição da família. No Supremo Tribunal Federal, na presidência, a ministra Rosa Weber, que é ostensiva e declaradamente a favor do aborto, tendo o poder agora de colocar em pauta o que ela quiser, inclusive a votação da DPF 442, para liberar o aborto até 12 semanas de gestação. Então, dependendo do resultado do dia 30, ou a cultura da morte vai avançar de vento em popa, com resultados imprevisíveis e com um ponto de retorno ainda desconhecido, ou então nós vamos continuar tendo esta resistência. O Brasil vai continuar sendo no mundo esse último reduto de resistência à cultura da morte. Vai depender do que vai acontecer dia 30, mas isso vai depender se nós vamos votar ou vamos nos abster, porque no primeiro turno 20% dos eleitores ficaram em casa sem votar. E se tivessem votado, poderiam ter mudado o resultado. Vai depender se aqueles que votarem vão votar no candidato melhor ou se vão votar nulo ou em branco para desperdiçar o seu voto e não contribuir para a salvação do Brasil. Vai depender se nós comparecermos e votarmos não no candidato ideal, porque ele não existe, mas no candidato melhor. Se vocês preferirem, no candidato menos ruim, que assim seja, mas nós temos que salvar a pátria do perigo extremo que está para acontecer. A comparecer e votar é excelente, mas se você quer que todos compareçam e votem corretamente, temos que vigiar e orar. E temos que jejuar, porque certa espécie de demônio só se expulsa com oração e jejum. E o nosso jejum vai ter que ser acompanhado de uma reconciliação com o próximo. Reconciliar os pais, o coração dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, do marido com a mulher e da mulher com o marido, dos trabalhadores com os empregados com os trabalhadores. Nós temos que fazer as pazes, nós temos que lançar longe de nós tudo aquilo que desagrada a Deus e que agrada ao maligno e que não pode estar coexistindo com a nossa oração e com o nosso jejum. Então, nessa semanazinha que nós temos ainda para rezar, há pessoas pensando em fazer coisas mirabolantes. Vamos rezar 1000 Ave Maria, vamos fazer uma vigília a noite inteira. Tudo isso é aceitável e bom. Mas não pense que Deus vai aceitar
um jejum severo ou uma vigília prolongada, se você, mãe de família e esposa, não se reconciliou com o seu marido, se você desistiu dele e disse, o caso dele já não tem mais jeito, não vou nem... Se você desistir do seu marido, você não pode esperar que Deus não desista do Brasil. Se você quer fazer um cerco de Jericó, uma adoração bem prolongada, intensa para salvar o Brasil, ótimo. Mas não pense que você vai conseguir a misericórdia de Deus se você guardar rancor do próximo e não quiser perdoá-lo ou pedir perdão, porque Deus dá a sua graça aos humildes. É a oração do humilde que penetra as nuvens. Aos orgulhosos, Deus resiste. Então, se nós queremos misericórdia, vamos fazer uma confissão boa, uma confissão não apenas por pura formalidade, pro forma, mas uma confissão para nós, de fato, lançarmos fora o homem velho e nos revestirmos de Cristo, o homem novo. É a última ocasião que Deus nos está dando, né? O Brasil está passando, de fato, por algo semelhante ao que passou o povo judeu na época em que o extermínio estava marcado para determinada data e, se não fosse a intervenção de Esther, teria ocorrido. Vamos pedir a Deus, mas vamos pedir fazendo a sua vontade, porque o jejum de privar-se de comida vale quando ele é acompanhado de uma conversão interior, conversão mesmo. Você acha que vai conseguir obter as graças de Deus se você, ao mesmo tempo que jejua privando-se dos alimentos, você ainda continua com o perdão da palavra vendo novelas de televisão? Você se priva de comidas saborosas, mas você não deixa de ficar colocando o dedinho na tela do celular para navegar, para ver coisas desnecessárias, perigosas ou pecaminosas. E você acha que o seu jejum vai ser atendido diante de Deus? Jejuemos. Deus aceita jejum, mas o jejum não é mágico. Se Deus fosse um falso Deus, como os orixás da macumba, que se deixam levar pelas oferendas feitas simplesmente como um ritual de mágica, você bastaria jejuar e dizer, pronto, eu fiz a minha parte, eu vou receber o favor correspondente. Mas Deus não é assim. Deus aceita o jejum quando ele é um sinal de uma mudança interna. E é assim que devemos pedir a Deus a misericórdia para o nosso país, para a nossa família, para os nossos filhos. Lembrando sempre de uma coisinha: se você pedir a Deus com esse coração contrito e com desejo de conversão, Deus vai ouvir você. Nem sempre Ele vai ouvir da maneira como que você pensa. Pode ser que você pense que a sua oração será ouvida deste modo. Pode ser que ela seja ouvida de outro modo, mas que de um modo ou de outro o Brasil seja livre da maldição do aborto, do casamento de homossexuais, da esterilização, das drogas, da ideologia de gênero, da eutanásia. Deus tem os seus meios. Mas acreditem, a oração bem feita, a oração humilde e confiante, ela não fica sem frutos. Sejam visíveis ou invisíveis, sejam presentes ou futuros. Esta é a nossa esperança e esta já é a nossa alegria no meio de tantas aflições. Vamos então encerrar dando a bênção final, porque nós já começamos tarde hoje, não é? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo de São Luís Gonzaga,
de São Luís Maria Granja Monfort, de Santa Gina Beretta Mora, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.